Leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 ao 11, é o texto base da nossa mensagem de hoje, amém? Graças a Deus. Esse texto aqui está falando no contexto da ascensão de Jesus Cristo, diante dos apóstolos. Os apóstolos viram Jesus ser elevado ao céu. Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. O texto bíblico diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém, irmãos? Graças a Deus, a igreja pode assentar. Conforme foi dito, o contexto desse texto diz respeito ao momento que Jesus estava sendo elevado aos céus, estava voltando para o céu, depois de ter cumprido a sua obra de salvação na cruz do Calvário. É interessante, nós vamos chegar aqui em Atos capítulo 2, quando diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, porque a gente vai buscar alguns textos aqui de Atos, amém? Para os irmãos acompanharem a leitura e a gente vai folheando junto, porque essa mensagem é importante, é interessante. Bom, então em Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas quase 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo. Então aqui foi o cumprimento da promessa. Jesus disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês a promessa de meu Pai. A promessa é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que era o Pentecostes? Aqui está falando a festa do Pentecostes. E essa festa do Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Acompanhe o raciocínio, irmãos, para você entender. Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. O que diz aqui no versículo 3? A esses também Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vemos aqui em algumas passagens que o apóstolo Paulo fala que Jesus apareceu a várias pessoas. Ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele apareceu a Pedro. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 7, não precisa abrir não, é só para os irmãos saberem onde que está. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 7, Paulo ele fala aos coríntios que Jesus apareceu a Pedro, Jesus apareceu aos 12 apóstolos, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, depois ele apareceu a Tiago, que era o irmão dele, depois ele apareceu a todos os apóstolos. Aqui quando ele foi elevado aos céus, estava com os apóstolos também. Então Jesus ele foi aparecendo durante 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele ficou na terra. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui, ainda falando com as pessoas as coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina aquele Jesus ressuscitado, aparecendo a mais de 500 irmãos, todo mundo vendo, Jesus ressuscitou, Depois ele apareceu ao Tiago, Tiago, irmão dele, que não cria. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus não creram nele, só creram nele depois que ele ressuscitou. E Tiago creu em Jesus, e foi uma pessoa importante na igreja primitiva. Então, depois desses 40 dias, o que aconteceu com Jesus? Ele foi levado aos céus. 10 dias depois, completou 50 dias da Páscoa, porque Jesus ressuscitou na Páscoa. Se ele ficou 40 dias, quantos dias que faltavam para o dia do Pentecostes? Já que o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, Jesus ficou 40, foi elevado ao céu. Os discípulos ficaram reunidos 10 dias, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Depois que Jesus foi levado aos céus, os discípulos permaneceram em Jerusalém 10 dias. E aí nós conhecemos qual foi a ordem de Jesus: permanecer em Jerusalém. O que os discípulos de Emaús fizeram? Eles foram embora. Aí Jesus apareceu para eles no meio do caminho, conversou com eles. Vem, fica conosco aqui essa noite. Os dois falaram para ele: fica conosco aqui essa noite, porque vai chover, está frio, vem jantar com a gente. Na hora que Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus sumiu de diante deles. Quer dizer, Jesus apareceu para esses dois discípulos também, além dos mais de 500 irmãos, além dos 12, além de Pedro, além de Tiago, além de Maria, que ele disse: não me toques. Aí o que aqueles dois discípulos fizeram? Eles voltaram para Jerusalém. Jesus devia ter falado assim: rapaz, eu falei para vocês dois que é para ficar em Jerusalém, por que vocês estão indo para Emaús? Volta para Jerusalém. Aí eles voltaram lá para Jerusalém, contaram para os discípulos que o Senhor tinha aparecido para eles, e eles também depois permaneceram em Jerusalém, receberam o Espírito Santo. E aquelas pessoas, aquelas quase 120 pessoas, quando receberam o poder, receberam o Espírito Santo, eles receberam poder de Deus. É onde nós vamos ficar aqui em Atos 1:8, aqui que está a mensagem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu no dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois da ascensão de Jesus.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós podemos dividir aqui, irmãos, esse versículo 8, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, nós podemos dividir em 4 partes. A primeira parte é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. Aí depois nós vemos a segunda parte: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Agora é onde eu disse para os irmãos, para a gente passear um pouquinho na Bíblia. No capítulo 2 nós vimos que o Espírito Santo desceu, os discípulos começaram a falar em línguas, nas línguas daquelas pessoas que estavam ali. Vejam bem, eles não estavam falando em línguas do dom de línguas do batismo com o Espírito Santo. Eles estavam falando os idiomas que aquelas pessoas daquela época estavam ali. Tinha pessoa da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, da Capadócia, da Judéia, da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, partos, medos, e cada um ouvia eles falarem as grandezas de Deus em sua língua materna. É como se o Espírito Santo descesse hoje sobre nós aqui, e ali fora tivesse japonês, chinês, russo, coreano, e cada um de nós começasse a falar o idioma que é falado hoje para aquelas pessoas. Entenda isso, esse fenômeno aqui não tem nada a ver com o dom de línguas do batismo com o Espírito Santo, que precisa de interpretação, isso é outra coisa. Aqui por quê? Porque qual que era o objetivo de Deus? Primeira ação missionária está aqui, irmãos. A primeira ação missionária está aqui, ó. Versículo 5: ora, estando habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Atos 2:5. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui não é línguas desconhecidas, não, porque nem língua estranha não é, né, irmãos? Língua estranha, esse termo não existe, né? Cada um falava em sua própria língua, em seu próprio idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão? Como ouvimos eles falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. A primeira ação missionária de Deus já foi ali mesmo, porque já tinha um monte de gente de tudo quanto é nação ali. Aí o que que Deus fez? Eu vou ter que alcançar essa turma de alguma forma. Então o João vai falar em uma língua, o Pedro vai falar em outra língua, aqueles outros discípulos vão falar em outra língua, aqueles 2 de Emaús vão falar em outra língua, e cada um vai falar em outra língua, mas era idioma que aqueles homens falavam na sua terra natal, e eles entenderam as grandezas de Deus, a primeira ação missionária de Deus. E eles falaram: esses homens estão embriagados. Então Pedro: olha, eles não estão embriagados não, mas está cumprindo aqui a profecia de Joel, que disse que nos últimos tempos eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne. O cumprimento da profecia de Joel, nesse dia, o derramamento do Espírito Santo. E nós vamos seguir no capítulo 2 aqui. Quase 3 mil almas se converteram, no versículo 41, quase 3 mil almas foram batizadas naquele dia. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, a mensagem, foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3 mil almas. Aí então ali o que aconteceu?
Pedro começou a ser testemunha em Jerusalém, não é? Primeira parte da profecia, seria esse testemunho em Jerusalém. Aí veio a cura do coxo, aí Pedro e João curaram o coxo. Aí nós vemos aqui no versículo 11 o discurso de Pedro no templo. Pedro começou a pregar, a falar, a testemunhar de Jesus. Lá no versículo 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Tudo com a pregação de Pedro. Quase 5.000 homens já estavam ouvindo a palavra, sendo transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Aí Pedro e João são presos, né? São presos no Sinédrio, são presos, né? Porque estavam pregando. Aí aqui se cumpre aquela profecia de Jesus, quando Jesus disse: quando estiverem diante das autoridades, não vos preocupeis com aquilo que vocês vão dizer, porque o meu Pai vos dará naquele momento o que deve ser dito. E aqui o Espírito Santo concedeu para Pedro, e Pedro disse assim, Atos 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui estavam os apóstolos testemunhando em Jerusalém. Glória a Deus. E aqui nós vemos, vamos passear mais um pouquinho aqui, Atos capítulo 5, versículo 12, o título da minha Bíblia diz assim: os apóstolos fazem muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. A Bíblia diz, eu tenho quase certeza que é lá no Evangelho de Marcos, que diz assim, que cooperava com que os apóstolos saíram pregando o Evangelho, e cooperava com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiam. E aqui nós vemos os apóstolos pregando. Aí teve a prisão dos apóstolos no versículo 17, levantando-se, pôs o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Aí depois nós conhecemos a história, o anjo foi lá também, abriu a porta da prisão, Pedro também foi embora, fugiu. E depois lá em capítulo 7 nós vemos a defesa de Estevão, que também foi um cristão que testemunhou do Senhor Jesus Cristo, e depois disto ele foi testemunhou diante do sacerdote, diante de todos aqueles religiosos, e depois disto ele foi apedrejado e morto. Então até Atos capítulo 8 nós vemos que os apóstolos, né, os discípulos, os apóstolos, porque os apóstolos, irmãos, os apóstolos eram aqueles 12 apóstolos, amém? Aí Judas traiu Jesus, aí depois veio a escolha de Matias, né? Os 12 apóstolos são eles. Paulo foi apóstolo, mas Paulo é outra história, é um nascido fora do tempo, é outra história o apóstolo Paulo, mas os 12 apóstolos eram esses, e os discípulos eram aqueles que também seguiam Jesus, que além dos apóstolos, tinha os discípulos, tinha mais gente que seguia Jesus. Agora vem, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como eu já vi, agora como em toda a Judeia e Samaria. Aqui em Atos 1:8, agora é só você inverter, você vai para Atos 8:1.
depois que Estevão foi apedrejado, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Eles estavam onde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Então agora está se cumprindo a segunda parte de Atos 1:8. Em Atos 8:1, cumpre-se a segunda parte de Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia e Samaria, porque agora os apóstolos foram perseguidos, eles fugiram para onde? Para Judeia e Samaria. E nós vemos aqui, Filipe prega em Samaria, falando de Jesus, anunciando a palavra. Aí Pedro e João vão em Samaria, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aí depois vai Filipe e o eunuco também dando testemunho. E nós vemos aqui então que Judeia e Samaria é alcançada com a palavra de Deus. No Atos capítulo 9 fala da ressurreição, da conversão de Saulo. Mas nós vemos aqui, irmãos, e nós vimos isso na lição da escola dominical, né, que nós terminamos, que falava sobre missões. Nós vimos que esses apóstolos, esses discípulos que fugiram, eles foram para uma cidade chamada Antioquia. E lá em Antioquia, irmãos, já era uma cidade fora de Israel. Olha só, começaram a pregar em Jerusalém, depois Judeia e Samaria, e agora eles já estão começando a alcançar as regiões depois, fora de Israel. Já era o evangelho alcançando os gentios, aqueles irmãos, aqueles discípulos, Atos capítulo 11, versículo 26, aqueles discípulos que foram perseguidos, agora eles estavam indo lá para Antioquia da Síria, e lá eles começaram a falar de Jesus. Ali eles edificaram, eles criaram ali uma igreja, eles fundaram ali uma igreja no meio dos gentios. Agora já era o evangelho pregando, alcançando os gentios, sendo pregado para os gentios. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, vamos ler antes aqui, agora Barnabé e Saulo. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. O Saulo já havia se convertido, né? Atos capítulo 9. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia da Síria. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Era o evangelho crescendo, era a palavra de Deus alcançando vidas, alcançando corações, era a palavra de Deus impactando almas e fazendo o evangelho crescer. Em Antioquia da Síria, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. E depois disso nós vemos aqui, a gente continua passeando em Atos capítulo 13, veio a primeira viagem missionária de Paulo, já pregando para os confins da terra mesmo, daquela época. Aí depois veio a segunda viagem missionária, Atos capítulo 15, versículo 36, vem a segunda viagem missionária de Paulo, levando a palavra de Deus para Filipos, onde aquela jovem que tinha o espírito divino foi liberta, onde aconteceu a conversão de Lídia, onde aconteceu a conversão do carcereiro, e a palavra de Deus está alcançando vidas e vidas e vidas, agora nos confins da terra, com a pregação do evangelho.
Aí Paulo vai, chega, discursa em Atenas, antes ele vai em Tessalônica, tudo terra dos gentios, irmãos, tudo não eram judeus, não, eram os gentios. Paulo foi o apóstolo dos gentios, levando a palavra de Deus. Olha a importância de se pregar o evangelho, de anunciar a mensagem. Aí vem a terceira viagem missionária de Paulo, em Atos capítulo 18, e Paulo prega em Éfeso e ensina na escola de Tirano. Durante 3 anos frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Estamos fazendo um passeio aqui em Atos dos Apóstolos, para a gente ver como a igreja ela foi crescendo, ela foi alcançando vidas, cidades. E Paulo pregou em Tessalônica, e pregou em Éfeso, e pregou em Filipos, e pregou em Colossos. Nós temos aqui as cartas aos Colossenses, aos Filipenses, aos Coríntios. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, pregando o evangelho, e edificou ali, criou ali, e reuniu ali a igreja de Corinto. E assim a palavra de Deus alcançou até os confins da terra. Mas ainda não parou por aí. Paulo disse assim: olha, eu sou cidadão romano. Certa vez Paulo foi açoitado, né? Ele foi desmoralizado, envergonhado. Ele falou: olha, eu sou cidadão romano, vocês me trataram mal, mas não vai ficar assim não vou aceitar essas desculpas não. Eu quero me apresentar diante de César, eu quero fazer a minha defesa diante de César. O César era o imperador romano, e naquela época o imperador romano era Nero. Só para o conhecimento dos irmãos, tanto Pedro quanto Paulo morreram sob o domínio de Nero. O imperador Nero foi aquele que matou Pedro e Paulo. Mas agora Paulo chegou até Roma, mais confins da terra ainda. Foi mais para longe ainda, chegou até Roma e também escreveu carta aos romanos. Ele ficava preso, mas tinha visitas, ele ficou preso, mas ele alugou uma casa para ele, ficou 2 anos ali e ficou evangelizando, ficou falando da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus chegou em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E lá em Atos 2 chegou naquelas pessoas que ouviram no seu próprio idioma, daquela mesma época, falar as grandezas de Deus. E hoje, irmãos, não é diferente para nós, amém? A missão continua. A missão continua, é um legado que nós temos. É uma missão que o Senhor deixou para nós. E de geração em geração essa missão ela vai sendo repassada para a igreja. Esses irmãos que nós falamos aqui, conforme eu já falei, eu gosto muito de falar isso, eles fazem parte da igreja triunfante, porque eles já partiram para o Senhor e eles já triunfaram na presença de Deus. Mas nós somos a igreja militante. Militante, você lembra de militar. O militar é aquele que vai para a guerra, é aquele que vai batalhar. Nós estamos batalhando, pelejando pela causa de Cristo. E essa missão continua para nós ainda hoje, irmãos. E para terminar a mensagem, eu só quero fazer uma pergunta para nós: por que nós devemos pregar o Evangelho? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Primeiro, porque Jesus ordenou que é para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão que o Senhor nos deu, a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20 é essa, para nós levarmos a mensagem do Senhor, pregar o Evangelho. Então uma primeira razão, são muitas razões, eu vou enumerar algumas aqui.
A primeira é porque Jesus ordenou que a gente pregue o Evangelho. A segunda razão, ela permite que a gente desenvolva a nossa salvação. Não tem coisa mais edificante, irmão. Desenvolver a salvação é você ter crescimento espiritual, né? Crescer na presença do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem coisa mais gratificante do que você levar a palavra do Senhor para uma vida. Não tem coisa mais gratificante você às vezes pegar, levar uma palavra de conserto para um desviado. Aí o tempo passa, 1, 2 semanas depois você encontra com ele, ele vira e fala assim: eu voltei para a igreja, eu voltei para a presença de Deus. Não tem coisa mais gratificante. Isso te edifica, irmãos. Isso faz você se alegrar no Senhor, traz crescimento para você. Você vê que o trabalho no Senhor não é vão. Você vê que essa obra, que a palavra de Deus não volta vazia. Por isso devemos pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque a obra feita em Deus não é em vão. A obra feita no Senhor não é uma obra em vão, ela vai ter recompensa, e mais do que ocorre, não pensa em recompensa nem em galardão, não, pensa em recompensa. O seguinte: é uma vida que se converte ao Senhor, é uma vida que agora vai para o céu, porque você pregou e falou a respeito de Jesus para ela. O Evangelho, por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho ele nos apresenta quem é Deus. Nós falamos aqui a respeito da revelação de Deus. Deus ele tem a revelação especial, dele, que é por meio da palavra. Ele se revelou por meio da palavra. Deus se revelou de várias formas. Se revelou por meio da natureza, se revelou por meio de sua palavra, se revelou por meio de Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Deus da palavra. Você quer conhecer o Deus da palavra? Então conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus do Evangelho nos mostra o amor de Deus, como Ele nos amou, que enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Faz sua misericórdia. Por que misericórdia? Misericórdia e graça. Por que misericórdia? Por causa da misericórdia de Deus, eu não recebo o que eu mereço, que é a condenação. E o que é a graça? Por causa da graça de Deus, eu recebo o que eu não mereço, que é a salvação. Eu não mereço a salvação, mas por causa da graça de Deus, eu ganho a salvação. Eu mereço condenação, mas por causa da misericórdia de Deus, eu não sou condenado, porque Jesus me salvou com a sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Ele apresenta o caminho da salvação em Jesus. Por isso devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho transforma vidas. Jesus disse: a palavra que vos tenho proferido são espírito e vida. Isso que é a palavra que consegue impactar coração, a cada vida, a cada coração. Isso que a palavra é uma palavra que você prega para a pessoa, ela vai para casa pensando, ela dorme pensando naquilo, ela fica incomodada, porque essa palavra é espírito, ela é vida. Devemos pregar o Evangelho porque revela o plano da salvação de Deus que está em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Devemos falar de Jesus e da sua salvação. E no contraponto disso vem o diabo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, a Bíblia diz, Paulo disse, que se o nosso Evangelho está encoberto,
é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Porque quando a pessoa lê a Bíblia, quando ela lê o Evangelho, resplandece sobre ela a luz que veio ao mundo. João disse que Jesus é a luz que veio ao mundo. Glória a Deus. Jesus é a revelação da salvação. Em Jesus está o plano da salvação de Deus. E quando a pessoa não conhece o Evangelho, ela não conhece o plano da salvação. Porque somente a Bíblia apresenta o plano da salvação. Então qual que é a estratégia do diabo? É que o Evangelho não seja pregado. Mas o que é que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para revelar o plano da salvação de Deus para as pessoas. E há pessoas próximas de nós, irmãos, ignorantes a respeito disso. Precisamos falar de Jesus, amém? Eu estava lembrando aqui, há muitos anos atrás, tinha até um goleiro, né? Um atleta chamado João Leite, né? Aí ele tinha, acho que ele tinha Cristo salva na camisa dele, alguma coisa assim, Jesus salva. Aí ele disse que certa vez ele teve que tirar essa mensagem da camisa, porque na camisa de futebol não podia ter mensagem de nada, né? Aí ele falou assim: tiraram Jesus da minha camisa, mas não tiraram Jesus do meu coração. Mas aquele simplesmente Jesus salva já incomoda as pessoas, e é isso que nós temos que fazer, pregar que Jesus salva. Porque devemos pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cantamos um hino aqui agora que fala a respeito de chamado, né? Porque a gente tem que ser fiel ao chamado. Nós não podemos, nós temos nas mãos o poder de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos ser negligentes, precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos pregar o Evangelho porque o Evangelho nos ensina a amar o próximo. Devemos pregar o Evangelho porque é uma barreira para impedir o avanço do império das trevas. Quando pregamos o Evangelho, estamos criando uma barreira para impedir o império das trevas. Irmãos, eu não sei qual é o seu contato com as redes sociais, esses aplicativos, né, de vídeos curtos. Quanta coisa que tem surgido ali em termos de heresia. Mas o que nós temos que fazer, irmãos? Temos que ir lá para as redes sociais e falar de Jesus. Temos que fazer o contraponto, temos que fazer a oposição. Tem pessoas que falam: não, porque eu não vou na rede social. Não, irmão, vocês não sabem quanta heresia, quanta mentira que eles estão falando contra a palavra de Deus, contra Jesus. E a gente não está colocando mensagem nas redes sociais. O diabo está ganhando terreno, e aquela palavra vai entrando na mente das pessoas, principalmente daqueles que não conhecem a mensagem da salvação, e a mente fica sendo cauterizada, eles ficam sendo insensibilizados, eles ficam sendo conformados com aquela informação. E muitas vezes a gente simplesmente: não vou ficar colocando nada em rede social. Irmão, fala de Jesus nas redes sociais, amém? Grava vídeo, fala de Jesus, lê um versículo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E vamos semear a palavra de Deus com todos os recursos que nós tivermos, amém? E por último, porque acabou o tempo e acabou a mensagem também, a palavra de um homem pecador convertido tem mais peso do que a palavra de um anjo. Um pecador que se arrepende, que se converte, o testemunho dele é mais impactante
do que a palavra de um anjo. Nós vemos em Hebreus, se eu não me engano, que diz que os anjos pleitearam pregar o Evangelho, né? mas não lhes foi dada essa missão. Essa missão foi dada para o homem, porque Jesus morreu na cruz para salvar o homem, não foi para salvar os anjos, mas foi para salvar o homem, foi para salvar a humanidade. Então nós devemos, o homem salvo, transformado por Jesus, tem que falar: olha, Jesus transformou a minha vida, olha o que Jesus fez na minha vida. Por isso que muitas vezes o testemunho ele é importante dar testemunho do que Jesus fez na tua vida, para que as pessoas conheçam, amém? O que Jesus pode fazer. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, que nós possamos refletir a respeito do que aconteceu lá em Atos, e essa missão continua até hoje, amém? Devemos pregar o Evangelho, devemos falar, devemos nos esforçar para ganhar a nossa geração para Jesus Cristo, amém? E reflete a respeito da questão de redes sociais, porque, irmãos, o que tem acontecido, o que tem aparecido por aí é muita aberração, e a sã doutrina tem que fazer frente. Temos que falar de Jesus, amém? Temos que alcançar as vidas com a mensagem do Evangelho, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa é a palavra do pastor.